Casarini. Boa noite, Ed, Gui, parabéns ao Pedrosa pela pergunta ao Paulo Brax. Aliás, eu estava acompanhando ao vivo. Confrontou, foi o jornalista que mais confrontou ali na hora de fazer a pergunta. Nas coletivas do Vasco só vejo passador de pano. Eu já não concordo com isso, tá? Eu não acho que só Também tem não. passador de pano, nem um pouco. Inclusive, tem muitas perguntas inteligentes. Só que no caso do Pedrosa, a pergunta foi, além de ser pertinente, ele conseguiu confrontar em alguns momentos ali, né? Como é que foi para você fazer isso aí? E você ficou satisfeito com a resposta dele, Pedrosa? Cara, primeiro eu quero. Às vezes as pessoas elas cobram dos jornalistas como se eles tivessem que cobrar de uma forma bizarra, não sei o quê. Gente, ali o que eu tento passar para as pessoas é um ambiente de trabalho, é um profissional lidando com um profissional. Então não tem como um jornalista, por exemplo, ficar sisudo e fazer uma pergunta extremamente agressiva para um treinador, Lógico. para um diretor. Não tem como isso. O que eu tento passar para as pessoas é: você tem formas de se questionar com inteligência. Quem fez aquela pergunta, Gui e Edmundo, não fui eu, foram eles, porque eles me deram os argumentos para eu fazer a pergunta. Quem prometeu que o Vasco não teria mais disparidade orçamentária para o Flamengo foi o dono do Vasco, Josh Wander. Quem falou que o torcedor do Vasco não ia mais sofrer foi o Abel Braga. Quem falou que o Vasco fez um mercado extremamente criterioso foi o Luiz Melo. Quem falou que o Vasco teria 90% desse elenco formar até o Campeonato Brasileiro foi o Paulo Brax. E o treinador Barbieri que disse que o Vasco ia ter uma forma agressiva de jogar, propositiva. Então foram eles que me deram os argumentos. E eu questionei. Cadê esse pessoal? Por que ninguém fala? Por que ninguém aparece? Principalmente, e ali, muita gente lacrou em cima do Paulo Brax, acabou com ele. Não tem isso não, gente. Minha relação com o Paulo Brax é profissional e ponto. Ponto. Não tem lacração, não tem nada. Eu sou jornalista e ele é um diretor de futebol. Eu tenho o direito de questionar. O meu questionamento também ali era: prometeram que o Vasco não ia estar devendo mais ninguém, o Vasco está devendo todo mundo. O Vasco deve clubes que comprou jogador, o Vasco deve e teve que trocar a data de pagamento do RCE, que é o Regime Centralizado de Execução. O Vasco está devendo mais de 8 milhões de reais para o Andrei. Então, cara, o torcedor ele fica com cara de bobo, porque o torcedor pensa: ué, peraí, prometeram pra gente que o Vasco não ia mais ter esse tipo de problema, prometeram que a gente ia ter um campeonato tranquilo, prometeram um monte de coisa. Cadê? Por que ninguém fala? Então, esse foi o questionamento que eu tentei levar para eles. Sobre a resposta do Paulo, ele falou: cara, sobre o que eu falei, eu não. Sobre o que as pessoas falaram, eu não vou responder. Tudo bem, é direito deles. E aí o que ele falou? Que de fato ele entende que o elenco foi 80% formado, que faltam 6 contratações. Baixou 10% ali, né? Baixou 10%. Exatamente. Eu discordo, tá? Eu discordo. Eu acho que, de fato, tiveram erros nesse planejamento, ao mesmo tempo também que eu entendo que algumas contratações foram bem feitas, cara. O Edmundo citou aí muito bem. O Vasco tem um esqueleto. O Vasco tem 2 bons goleiros, o Léo Jardim e o Ivan. O Vasco tem um bom zagueiro, que é o Léo. Os 2 laterais, por mais que o Pumita não esteja tão bem, é jogador de seleção. Ninguém é maluco de convocar um jogador para a seleção se ele não for bom. É assim que eu entendo. O Lucas Piton, pré-convocado para a seleção da Itália também, é um bom jogador. Aí Jair, o próprio Pedro Raul, que é um cara que não está vivendo o seu momento, mas tenho certeza que ele tem mais potencial para dar. Se o cara é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando no Goiás, não é possível que ele seja tão ruim de bola assim. É um bom jogador o Pedro Raul, só Também precisa de acho, também acho. aproximação. Todo mundo Eu, queria, cara. Todo mundo queria. então, pronto. Então, assim, ao mesmo tempo que deficiências nesse elenco foram muito claras. E aí você se apoiou no retorno do Andrei, um cara que de fato está com a cabeça não em outro lugar, porque o Andrei é um garoto extremamente dedicado, mas que não vai dar 100%. O cara vai jogar na Europa, o cara vai jogar no Chelsea, entendeu? Então, qual é o sentido, por exemplo, de agora, que ele até está com uma lesão, que esse cara vai dar 100%. Além de não estar dando 100%, eu acho que o Andrei, isso ficou muito claro na Copa do Mundo Sub-20, o clube ainda vacilou com ele. Então, para o atleta, é muito difícil, não adianta, a cabeça interfere. Aí você tem uma deficiência na questão da volância, você não contratou um meia ofensivo, de fato, que pudesse fazer essa ligação. O Carabarral. Poxa, gente, o Carabarral foi muito mais ali para, contratamos alguém, do que realmente uma contratação criteriosa. O Orediano, um jogador de 22 anos, vindo da Argentina, tendo que se adaptar. Obviamente ele não vai fazer logo de cara um grande campeonato, não é assim. Vou dar um exemplo aqui para a galera. O John Arias, que hoje, para mim, é um dos 3 melhores jogadores do Fluminense, ele chega ao Fluminense em 2021. Ele só começa a jogar bola 1 ano depois. Por quê? Esse processo de adaptação ele é completamente normal dentro do futebol.
Só que o Vasco precisava muito que esses caras performassem logo, porque foi um novo time. 16 contratações é muita coisa, gente. É muita coisa. Só que, dentre tudo isso, na minha visão, tem o trabalho do técnico que deveria mostrar progressão, deveria mostrar coisas melhores, deveria mostrar variações táticas melhores também. Eu repito, o Vasco é um time que constrói pelas pontas, concordo com o Edmundo, que até tem organização tática, e choveira na área, choveira na área, choveira na área. Se o Pedro Raul não for um fenômeno, coisa que eu acho que ele é bom jogador, mas ele não é um fenômeno, o Vasco não vai conseguir fazer gol. E tá claro aí, são só 9 gols em 9 partidas. É muito pouco, gente. É muito pouco para um time como o Vasco. Então, assim, cara, é complicado, a gente questiona, a gente pergunta, porque eu sempre falo isso para as pessoas, como ficam boladas aqui com vocês, ou você passa pano ou você critica demais. Não é isso. Sempre. Não é isso, cara. É simplesmente a gente tem que questionar. Não é porque, por exemplo, eu fui a favor da SAF, porque eu acho que a política do Vasco não tem jeito mesmo. Eu fui a favor da SAF porque eu vi ali num caminho de um clube, cara, que estava sucateado. O Vasco estava caminhando para falência esportiva. E o que eu digo isso? Não é fechar as portas, não. É falência esportiva de nunca mais conseguir competir por algo, de ficar caindo para a Série B. Esse era o Vasco. Era um Vasco que devia 6, 7 meses de salário para remador, 3 meses para jogador, que não pagava ninguém. Então, assim, qual era a solução do Vasco? Entrar mais um político para tentar resolver o que nenhum outro nos últimos 20 anos conseguiu? Então a gente era a favor de uma tentativa de reconstrução. Isso não quer dizer que se as coisas estiverem sendo feitas erradas, como estão sendo feitas erradas, a gente não vai cobrar. A gente está aqui justamente para isso, para poder questionar e cobrar. Quando a gente traz uma notícia de que o Vasco está devendo alguém, não é porque a gente quer trazer o caos no Vasco, é para que vocês fiquem sabendo o que está acontecendo dentro do clube. Porque nada é mais importante do que o torcedor saber das informações. O torcedor tem direito, sendo empresa ou não. Eu sempre falo isso, o Vasco não pode ser tratado como supermercado. E muitas vezes as pessoas que estão lá tratam o Vasco como supermercado, como se fosse uma empresa qualquer. O Vasco tem mais de 15 milhões de pessoas que construíram o Vasco da Gama. Então essas pessoas têm direito de saber o que acontece. É isso que a gente mais cobra lá. Boa, é isso mesmo, cara. E assim, mas ao mesmo tempo, cara, a gente vê o Cuiabá bem acima do Vasco, que não gastou 10% do que o Vasco gastou. 10%. Cuiabá gastou 15 Cara, milhões de reais. exatamente, cara. Então, por mais que o Vasco esteja em reconstrução, eu mesmo sempre falei aqui antes de começar o Campeonato Brasileiro, gente, não é um ano para disputar muita coisa, mas tem um time que dá para fazer um campeonato seguro se for bem treinado, se tiver uma gestão, não tiver uma pressão gigantesca como tá tendo agora. Agora chega a janela de julho, a gente quer, até quero falar com o Pedrosa antes de até às 19 horas ele tem que sair para falar sobre reforços. Cara, chega em julho agora, que jogador camisa 10 forte, que não ama o Vasco da Gama, como por exemplo o Coutinho ama, vai querer vir pro Vasco hoje. Se tiver outra opção, cara, é difícil agora em julho, vai ser difícil a janela de julho mesmo com dinheiro, né? O Edmundo fala muito aqui, dá um cheque em branco para qualquer pessoa para contratar um camisa 10 hoje pro Vasco. Não vai ser fácil mesmo com cheque em branco. Então, dificultou. Mas surpresas o Vasco no acontecem. campeonato. A gente estava esperando o Messi no Barcelona, no mundo árabe, e ele foi parar no Miami. Quem sabe, né? Quem sabe não vem aqui alguém, né? Então, Olha, vou te falar, cara, vai ser difícil a os janela de Estados julho. Unidos pra E cá é eu mais vejo, pertinho. e eu vejo todo mundo se e eu vejo todo mundo se movimentando no mercado e não tô vendo o Vasco. Ah, não, é tudo, não pode sair o camisa 10. Se sair o camisa 10, não vem, gente, não vem. Então, opa, a gente tá esperando coisa, ele botou mais pressão nele mesmo.